Há muito plágio, sim, sobretudo na área audiovisual. Hoje tem sido recorrente, até no Conselho Nacional, quando eu era membro do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, eu defendi que houvesse a lista daquelas empresas que foram condenadas com sentença transitada em julgado por ato de pirataria, ou seja, por ato violativo aos direitos autorais. Existem diversos que estão cumprindo as suas obrigações, porque nós temos um ditame, que no cível, alguns tipos de uso não é tido como um ilícito civil, porque viola os direitos autorais. Na esfera penal não é tido como crime. Te dou um exemplo. Eu tenho aqui um livro. Se eu xerocar esse livro inteiro, com todos os artigos de todos os autores, eu não cometo crime, mas eu cometo um ilícito civil. Então, há um limiar entre a esfera civil e a esfera penal que tem que ser posta de forma clara. Agora, os tribunais têm sentenciado de forma recorrente as emissoras, as empresas de radiodifusão. Isso tem sido de uma forma tão corriqueira que até o Superior Tribunal de Justiça já tem diversos processos que lá tramitaram e transitaram em julgado. O fato é que, como parar isso? Eu acho que tem que começar pela ação. Tem políticas públicas? Tem, mas o que precisa é um empenho maior. Vou te dar um exemplo. Quando sugeri a relação das empresas que no Conselho Nacional de Combate à Pirataria, as empresas que haviam sentença, por quê? Para que elas não recebessem a isenção que o governo federal às vezes dá pela Secretaria de Comunicação quando tem de difundir suas obras. Então não recebesse. Por quê? Porque aquela empresa já foi condenada por sentença transitada em julgado por pirataria. Era uma forma punitiva, porque você acha que a estrutura de uma empresa de televisão não teria um departamento jurídico que fala, não faça isso, que isso aqui vai resultar em ato de pirataria? Claro que tem. E por que não fazem? Porque prefere correr o risco. Então, se procurarmos os anais do Poder Judiciário, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja em Minas, seja na Bahia, onde for, você vai encontrar, sim, sentenças contra empresas que piratearam, que praticaram um ato de violação aos direitos autorais. Há também na esfera musical. Por isso que na esfera literária, na esfera de obra de artes plásticas, claro. Sujeito que copia, faz o molde de uma escultura e copia, faz diversos exemplares, sem autorização do titular de direitos autorais. Já que o senhor estava falando de música, como é que funciona o ECAD? Ele tem funcionado bem? O ECAD, ele está limitado à arrecadação e distribuição de direitos de autor, eu até vou dizer direitos autorais, porque ele tem uma pequena parte de direitos conexos, que são de artistas claro. e de empresas, de gravadoras, não é isso? Então, mas veja bem, ele é para os direitos de execução pública de obra musical. Então, é só sobre a execução pública. Então, isso é a arrecadação de direitos autorais de obras protegidas, porque há muita obra musical que já caiu no domínio público. Então, de quantos anos cai no domínio público? Bom, a resposta correta para isso, sem blague, é depende. Depende da situação. A obra pode cair no domínio público no dia da morte do autor. Se ele não tiver se ele não deixou de herdeiro. Se não deixou, então isso se resolve pelo Código Civil, ela cai no domínio público porque ela não vai para o Estado, não há a figura em direito oral, nossa figura da herança vacante, da herança jacente. Isso não existe. Mas agora eu vou à pergunta mais prática. Normalmente ela cai no domínio público 70 anos após o óbito do ano seguinte, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte do óbito do autor. Há obras que são do domínio público de países que não aderiram às convenções internacionais, então elas são consideradas de domínio público, não é? Agora, cumpre dizer, me permita aditar, referente ao ECAD, cumpre dizer que a gestão coletiva, porque esse é o cerne maior, é a melhor solução para o respeito aos direitos autorais. Evidentemente, no nosso país, nós estamos aí tem ocupado as páginas dos jornais, ultimamente, notícias referentes ao ECAD. Eu, particularmente, sou a favor da gestão coletiva, sou a favor da existência do ECAD. Entretanto, em diretrizes específicas, como, por exemplo, está num projeto a fiscalização do ECAD pelo Ministério Público. Isso eu sou favorável. Isso tem que existir. Isso tem que existir. Por quê?
Porque lida, veja o último movimento que consta aí dos anais de informação, internet e sites do ECAD, 480 milhões de reais foi o último movimento do ano passado. E como a gente já viu aqui, a pirataria é um dos maiores problemas enfrentados pelos autores. Além dos produtos falsificados, eles perdem dinheiro com a cópia de livros e com músicas e filmes que podem ser facilmente baixados da internet. A equipe do Artigo 5º foi conferir o que os estudantes pensam sobre isso. Eu não acho normal, eu não acho correto, né? Mas hoje em dia está muito comum. Tem que estar sempre protegendo os direitos do autor, né? Porque foi ele que fez o trabalho, então não é justo a gente simplesmente retirar o conhecimento dele sem remunerar. Muitas pessoas não têm condições de comprar algo original e, tipo, estudante também precisa tirar xerox, porque não tem condições, muita gente não tem condições de comprar. Um CD custa muito caro, tanto que a pirataria veio aí, né? Eu acho mais fácil para os estudantes de hoje em dia xerocar um livro, até mesmo baixar músicas, né, essas coisas. Todo mundo consegue baixar, porque é fácil. Não tem dificuldade, eles facilitaram muito. Parte das pessoas que atuam com isso, os próprios artistas, as pessoas que têm as suas obras, elas contam com isso. Isso acaba colaborando com a divulgação. Eu acredito que é algo que vai ser ultrapassado. Cobrança de direitos autorais, é a evolução. A internet traz isso. Ministro, o senhor concorda com o que disse o entrevistado, que a pirataria acaba ajudando a divulgação? Isso é uma coisa interessante, quer dizer, você vê o negativo pode se transformar em positivo, mas na realidade é preciso que se diga que a pirataria ela se faz com relação às obras protegidas, mas se faz também com relação a outras coisas que não são produtos falsos. E a pirataria passa não é só sobre direito de propriedade intelectual, não. Ela passa sobre tributos e uma porção de coisa, um assunto mais complexo. Uma vez eu fui fazer uma palestra numa universidade do Nordeste, quando acabou sobre direito autoral, e o centro veio me vender uma fita. Eles lavaram. Palestra e fizeram e eu disse, mas quanto é que vocês estão cobrando? Eles deram preços. Está barato, professor. E até o senhor, como autor, vamos dar um abatimento. Eu digo, mas o senhor não entendeu que isso não é possível. Ele deveria receber, porque do trabalho do senhor. Que sem a autorização do autor, ninguém pode utilizar obra intelectual. Não é isso? É verdade. E essa coisa de livros, só um minuto. Outra coisa, as instituições acadêmicas, não há dúvida que tem que fazer política de baratear livro, as universidades e as instituições acadêmicas têm que ampliar as suas bibliotecas, têm que fazer uma política de acesso, não é? E inspirar os modelos dos países de primeiro mundo, que a nossa vocação é essa. Não é? Aliás, nós não sairemos de alguns, o Brasil já está na vanguarda em muitos pontos, mas nós estamos muito atrasados. Esse contexto da biblioteca, isso é de suma importância. O que o entrevistado informou é o fato de que, sem dúvida alguma, o livro é caro. Antes, se nós considerarmos o que o IBGE colocou, que 70% da população brasileira vive com a renda familiar de até 3 salários mínimos, evidentemente, se você coloca uma população como a nossa, 200 milhões de brasileiros, 70% ganhando 3 salários mínimos, pegar uma quantia daquela e investir num livro, onera a condição de sobrevivência daquela família. Então, até agora o Brasil é signatário, em 2009 saiu o decreto regulamentando a Convenção de Nova York, onde faz a inclusão dos excluídos, que no caso são aqueles desabilitados. Verdade. São os cadeirantes, são os deficientes de qualquer ordem, o visual, o auditivo. Então eu só quero ver que agora na redação, na alteração da Lei 9.610, se procura adequar a inclusão dos excluídos, não só no meio digital, ou seja, na internet. Por quê? Porque o deficiente visual que acessa a internet, ele precisa do software. O software que vai dar a ressonância de áudio para ele, porque ele tem a audição, mas ele não tem a visão. Um software desse custa R$5.000. Quando eu estava presidindo o Conselho Nacional de Direito Autoral, chegou uma senhora extraordinária, uma grande brasileira, que faleceu recentemente, a Dorina Nowell. Sim. E esta senhora, cega, líder dos cegos, e ela dizia, vamos fazer
uma isenção de direito autoral para os cegos. Eu digo, mas que ideia ótima, era especificamente para os cegos. E então eu fiz para o Itamaraty, e coube o privilégio, Deus me deu esse privilégio de redigir a proposta, vestir aquilo juridicamente, levar isto à OMP e lá apresentar a OMP. E hoje, com alegria, ver que essa proposta brasileira está não só na nossa lei, obviamente, mas na lei do mundo inteiro. Eu confesso que sem preguiça ainda um pouco me emociono. E você, quando vai vendo nas leis dos países escandinavos, países asiáticos, e saber que aquela redação um dia, não é? Eu sou um homem religioso, eu sei que isso não é mérito nenhum, mas nós somos todos instrumentos de Deus. De que forma que os autores podem ajudar a combater a pirataria? Essa questão é uma questão que vai envolver não só o contexto tributário, custos de produção. O autor pode transmitir em locais específicos, instituições educacionais, fomentos de absorção da obra intelectual. Em que parte? Eu tenho essa parte do livro, vou disponibilizar para vocês, do meu próprio livro. Então, o que acontece? Aí vai falar, mas como? E como é que faz isso para os demais autores? Aí vai envolver a editora, que tem o tributo que ela vai pagar sobre o papel, tem o ICMS, que vai circular o produto. Essa série de fatores você termina engajando, tem que haver uma parceria entre o governo federal e editoras, porque são elas que investem. O autor só cria, eu só escrevo. Eu só escrever e eu não tenho tanta gerência sobre a parte tributária. Por quê? Porque eu vou receber sobre o preço de capa. Então, é essa situação que, sim, envolve diversos atores, partícipes da vida pública. E essas são as questões elementares, que é importante ressaltar. Isso sempre tem que ser feito por via legal. Qualquer alteração, qualquer diretriz de política pública que você queira, há de ser sempre ter o respaldo na legislação. Quando eu enfatizo isso para você, eu quero dizer, por exemplo, nós tínhamos uma política clara de preservação dos direitos autorais, priorizando o autor na administração anterior do presidente Lula. Nós esperamos que essa mesma diretriz também tenha agora na administração da presidente Dilma. Por quê? Porque não se pode haver uma alteração de valores. Valorar a obra e depois o autor. Esse sistema não resolve, esse é o sistema norte-americano. Primeiro temos que valorar o autor. Sem o autor não tem obra. É pressuposto fático. Então isso é importante deixar claro, até para um contexto de que aqueles que nós estamos nos acompanhando comecem a tentar e ver que toda transformação, assim como veio o Braille por diploma legal, por reconhecimento, outros valores precisam vir também ter o seu reconhecimento em legislação. Isso é claro. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Ministro Carlos Fernando Matias de Souza, doutor Eduardo Salles Pimenta, obrigada pela presença aqui. E o nosso programa volta na semana que vem. A gente se vê. Até lá.